Bem, pessoal, eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouco mais sobre memória stack e memória heap. Basicamente, o que eu vou fazer com vocês é criar um exemplo aqui dentro. Vou chamar esse exemplo de teste.c. Dentro dele eu vou ter uma main. Eu vou declarar aqui um include stdio.h. Tudo bem. E o que eu pretendo fazer aqui dentro é, primeiramente, eu vou criar uma variável char c1, uma variável char c2, char c3, char c4. Deixa eu salvar aqui. Beleza? Essas variáveis aqui, só para começar, elas serão colocadas numa memória chamada de stack ou pilha. O que é essa memória? Essa memória, ela o sistema operacional entrega ou disponibiliza uma pequena memória. Deixa eu acentuar aqui, enfim, uma pequena memória para seu programa durante a execução, ou para a execução de seu programa. Vamos lá, para a execução de seu programa. Tudo bem. Essa memória tem uma característica principal que é o seguinte: ela é de tamanho limitado. A gente vai ver mais para frente no curso que ela tem um tamanho realmente pequeno, não tem condições de ter uma memória stack muito grande. Tudo bem. Existe uma outra memória chamada de memória heap. Essa memória é basicamente o seguinte: ela me dá acesso a toda a memória principal disponível no computador. Vou voltar aqui. Então ela me dá acesso a toda a memória que existe de fato no computador. Se eu tiver no computador, por exemplo, 8 GB de memória, eu vou ter acesso aos 8 GB quando eu trato da heap. E quando eu trato da stack, eu vou ter acesso apenas a alguns megabytes só. Não importa o sistema operacional que eu use, é assim que vai funcionar. Tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma variável aqui, vou chamar ela de char asterisco ponteiro. Só para recordar um pouco com vocês, cada variável dessa do tipo char tem 1 byte. Então esse cara tem 1 byte, o de baixo também tem 1 byte. Deixa eu copiar aqui para vocês. Opa. Esse outro aqui então tem 1 byte também. Esse outro tem 1 byte. Infelizmente eu não estou conseguindo copiar aqui porque o sistema que eu estou usando para gravar ele não permite que eu copie, ele sai daí do sistema. Tudo bem. Então eu tenho 1 byte, 1 byte, 1 byte, tenho 4 bytes alocados, esses 4 bytes estão na pilha, e esse ponteiro ele tem 8 bytes na minha máquina, que é uma máquina de 64 bits. Tudo bem. Como é que eu sei de tudo isso? Primeiro, eu posso fazer um printf aqui, dizendo qual é o tamanho de um char, ou de uma variável do tipo char, é que eu posso imprimir um inteiro que representa esse tamanho em bytes. Bom, nesse caso é 1 byte só, então vou ter que deixar aqui byte. E aí eu ponho aqui na frente size of char. Ele vai medir para mim o tamanho dessa variável do tipo char. Também posso ver qual é o tamanho de um char asterisco. Nesse caso, eu sei que eu vou ter 8 bytes, mas vamos verificar. Como é que eu meço aqui, como é que eu quantifico size of char asterisco? Então eu vou começar por aqui. Vou compilar esse cara aqui. Só um detalhe. Eu vou até fazer diferente. Esse ponteiro aqui, ele também está na memória stack, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Esse ponteiro aqui está na memória stack. Por enquanto eu não usei nada ainda que permite o acesso à memória heap. Então o que eu tenho aqui na verdade são impressões para teste apenas. Então de fato não houve uso da memória heap até esse momento. Tudo bem, eu vou sair daqui, vou compilar esse código. gcc-o, teste.c. Compilo, roda esse teste. O que vai acontecer? Ele vai me falar, olha, o tamanho do char é 1 byte, o tamanho desse char asterisco é de 8 bytes. Para que serve esse char asterisco? Ele cria para mim uma região de 8 bytes na memória, nesse caso stack. Então todos esses caras aqui estão na memória stack, todos eles estão usando a memória em tamanho limitado, mas ele me dá potencial de usar a memória heap. Como que ele funciona para mim, por exemplo? Ele serve para eu apontar para um endereço. Por isso que a gente chama esses caras geralmente de ponteiros. O que é apontar para o endereço? Eu consigo colocar dentro desses 8 bytes um endereço de memória RAM. Ah, mas espera aí, eu consigo colocar, por exemplo,
o endereço, olha só, o endereço da variável C1, sim, eu consigo colocar o endereço da variável C1. Peraí, mas você está apontando para uma variável que também está na memória stack. Sim, nesse caso eu estou apontando uma variável que também está na memória stack. Tem problema? Nenhum. Posso também apontar para dentro da própria memória stack, mas ele me dá potencial de fazer algo a mais que isso. Vou até comentar isso aqui. Ele me dá o potencial de fazer isso daqui, ó. Eu posso pegar esse ponteiro e fazer aqui, ó, char asterisco, e a gente vai ver isso com bastante calma, malloc 100. O que eu estou fazendo nesse caso? Ele permite que eu aponte para 100 bytes de uma memória adicional, que é a tal da memória heap. Ah, não quero apontar só para 100 bytes, eu quero apontar para 1 KB. Não, eu quero apontar para 10 KB. Não, eu quero apontar para 1 megabyte. Ou seja, eu posso brincar com essa memória da forma que eu quiser. Quer dizer, eu posso alocar uma região de memória à parte que não tem tamanho limitado a priori. Na verdade, o limite é o limite da memória da sua máquina. E nesse caso da stack, o limite ele é muito mais baixo. Ele é em torno aí de uns 3 megabytes, algo assim, tá? Variando um pouco de sistema operacional para sistema operacional. Bem, tem um pequeno detalhe aqui. Toda vez que eu aloco memória heap, vocês vão notar, existem algumas outras formas, mas a principal usa essa função chamada malloc. Depois que eu termino de usar essa memória, o que significa terminar de usar? Quer dizer, eu não preciso mais usar esse cara. Digamos que eu precisei só aqui de 100 bytes. E agora eu não preciso mais. Quando eu parar de precisar, eu tenho que liberar essa memória. E essa é a forma que eu vou liberar a tal da memória heap. O que eu poderia fazer aqui no meio? Usar a memória. A gente vai fazer isso cada vez mais. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo de novo, é para ajudar um pouco mais o entendimento sobre a memória stack e sobre a memória heap. Mais um detalhe, então, só para recordar, memória stack tamanho limitado, memória heap tamanho a priori ilimitado, ou seja, o limite é a capacidade total de memória da sua máquina. Tudo bem? Posso inclusive entrar em detalhes, enxergar onde essas memórias estão sendo usadas e tudo mais. A gente já fez isso em aula, que foi fazendo um cat dentro do /proc /PID ou process ID, né, o número do processo, /maps. Ou seja, se vocês tiverem curiosidade de ver quanto de memória está sendo usado, lógico, eu preciso tirar esse free aqui. Se eu deixar um free aqui, ele vai liberar a memória, eu não vou usar mais a heap, mas eu poderia nesse ponto aqui, de alguma forma, travar meu programa. Uma das formas de travar meu programa é fazer um scanf, por exemplo, uma variável, certo? Eu poderia fazer um scanf por %C na variável C1, e aqui ele vai basicamente fazer uma espera para mim. E nesse momento em que eu espero, põe meu programa para rodar, por exemplo, eu venho para cá, compilo, olha só, GCC, compilar esse código, beleza. Ele vai dar um warning para mim do malloc, porque eu tenho que dar um include no stdlib. Deixa eu até voltar lá para vocês, lá no início. Vou dar um include aqui do stdlib.h, e ele não vai reclamar mais para mim, porque ele depende desse .h para encontrar o malloc. Repara que ele não dá erro mais, não dá warning mais, desculpa. Roda o teste, ele fica travado. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir num outro terminal e descobrir quem é esse programa que está rodando. O PSLXW permite exatamente isso, que eu descubra um programa que está em execução. Vocês vão notar que aqui para baixo eu tenho um programa teste, olha só o nome dele aqui, teste, que tem o número 1709. Então se eu entrar no diretório cdproc 1709, lá dentro e der um ls, eu vou ver que existe um arquivo chamado maps. O que tem dentro do maps? Deixa eu dar um cat no maps para vocês. Lembrem, o que vai ter aqui dentro? Eu vou ter uma região para a memória heap, porque é aquela memória que eu aloquei com a palavra malloc, e uma região para a memória stack, que é a que eu ganhei de início já. Meu programa começou a rodar e ganhou a tal da stack. A heap é uma memória que eu solicitei. A stack foi me dada já desde o início pelo próprio sistema. Quanto de stack está sendo usado? Eu posso pegar esse endereço final hexadecimal menos esse endereço inicial e eu sei quantos bytes estão ali disponíveis. A mesma coisa com a heap. Eu posso pegar deixa eu ver aqui direitinho, esse endereço aqui hexadecimal menos esse endereço hexadecimal e eu consigo descobrir esse valor.
só para recordar com vocês, eu posso abrir aqui uma calculadora Kcalc, jogo ela no modo hexadecimal e pego esses números aqui, por exemplo, ó, da memória RIP. Vamos lá. 0, não precisa do 0, 2, 2, 5 e 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 2, 3, D, 0, 0, 0, igual, e aí converto para decimal, tenho aproximadamente aqui 130 KB disponíveis para memória RIP, que nesse caso em particular é a mesma coisa que eu tenho para stack. Ah, mas você pediu só 100 bytes de memória RIP, por que ele reservou mais? Porque o sistema já fica numa, digamos assim, numa reserva a priori, porque ele imagina que eu vá precisar de mais memória RIP posteriormente. E aí ele vai aproveitar essa mesma região aqui, simplesmente alocando à frente dos 100 bytes que já foram alocados na etapa anterior. Eu acho que foram 100, né? Deixa eu só entrar aqui com vocês para conferir. Mas ops, não é aqui. Deixa eu matar meu programa. Com Ctrl C. Se eu entrar aqui dentro, eu vou ver, acho que foram 100 bytes que eu havia alocado. É lógico que o ideal, pessoal, não se esqueçam. Infelizmente, depois de um tempo, as pessoas erram muito isso. Elas acabam usando a memória RIP, ou seja, alocando a memória RIP como eu fiz aqui, usando. Digamos que aqui dentro eu teria algo para um monte de código que eu usaria, mas no final eu tenho que liberar. Eu forcei a barra com vocês, colocando esse scanf aqui, só para fazer uma espera, para dar tempo de olhar lá dentro do maps, né, do barra proc, barra número do processo barra maps, para mostrar as informações para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até mais.